Pode sentar, queridos. A paz do Senhor Jesus, bom dia. É tão bom quando você sabe a sua identidade. Eu não sou bom pregador, graças a Deus. Eu compartilho as ideias. Jesus não pregava, ele compartilhava as ideias. E quando você compartilha as ideias, você pensa, você sente, você age. Você pensa, você sente e você age. Quero agradecer ao pastor Divani pelo carinho, a esposa, os pastores, a igreja amada. Primeira vez que venho aqui, o pastor Ataliba me indicou, um grande amigo. Falei, olha, se eu não for lá, você vai mandar me prender, você é juiz agora. E está lá em Manaus. Mas obrigado. Cadê a moça que estava em contato comigo? A Zaza, viu? Dá um abraço nela depois, ela fez contato comigo. Mas agradeço. Eu estou com meu filho, de pé, Efraim. Efraim, está comigo. É grandão e bonito, puxou a mãe dele, tá? Pode ter certeza. A minha esposa, ela não é daqui, de outro país, lá do Ceará. Ela está lá, a mãe dela tem 90 anos, ela está lá com a mãe, compartilhando alguns momentos. Eu tenho uma filha chamada Isve também, viu? Mas é um prazer. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. E depois 1 de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 16. Pode ficar de pé, reverência à palavra de Deus. A gente fica de pé para os presidentes, para as autoridades, porque não pode ficar para Deus. Diz assim, 1 Tessalônica 4, 7. Pois Deus nos chamou, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Agora 1 de Pedro, texto que vocês estão usando, capítulo 1, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Pode sentar. Eu particularmente não gosto de usar terno. Eu tenho um trauma de terno. Eu fui pregar na igreja do pastor Silas Malafaia. Chegando lá, uma criança falou assim, mamãe, que coisa bonitinha, um anãozinho de terno. Então eu estou me curando. Então, o texto que nós lemos em 1 Pedro é um texto muito interessante. Você que é pregador, você que é pregadora, 3 falas que não pode faltar no sermão: arrependimento, santificação e salvação. Esse não pode se faltar no sermão. Se faltar, porque está faltando alguma coisa. E o texto que nós lemos, a carta que Pedro escreve, ele escreve para um povoado, uma comunidade na Ásia Menor de Roma. E uma coisa muito interessante é que ele está acionando o comportamento. Quando ele chega essa fala para dizer algumas questões sobre ser santo, como eu sou santo, ele está referindo algumas coisas muito interessantes. Ele está falando sobre a vida. A vida, ela tem uma boca muito grande. E ela fala conosco através dos dramas, dos fatos, das decepções, dos sofrimentos, das angústias. A vida, ela sempre vai publicar algumas falas na solidão da vida, na depressão que se apresenta, nas tempestades, quando você para na esquina da vida, você sempre vai se deparar com alguns fatos. E a vida, por ela ter uma boca muito grande, ela vai falando algumas coisas para nós. Ela vai publicando algumas falas para nós. Algumas pessoas gostam de viver, outras pessoas deixam de viver para existir. Outras pessoas, elas não querem viver, ela quer morrer. Na realidade, ninguém quer morrer. A sua vida pode ser terceirizada. Você não quer morrer. O que você quer é matar a dor que está dentro de você. Ninguém quer morrer. Por mais que a vida seja terceirizada, ninguém quer morrer. O que a gente quer é matar a dor. Uma pessoa, quando quer tentar o suicídio, ela está dizendo o seguinte: eu quero morrer porque eu não sei fazer uma gestão dessa vida. Eu não sei gerenciar a vida. Eu não aprendi a viver. E a melhor coisa que existe é quando você aprende a viver. A vida, ela não tem pula, ela só tem uns efeitos colaterais. O texto que Pedro está escrevendo aqui, ele está falando de uma vida. Está dizendo o seguinte, olha, seja santos como eu sou santo, porque não se conforme. O texto vai dizer isso. E essa carta que Pedro está dizendo, essa primeira carta, ela aciona 3 coisas.
A primeira coisa, 4 coisas. A primeira coisa que ela diz é sobre um sofrimento. Está falando de sofrimento. Está falando que ia ter muitas pressões. Ele está encorajando os cristãos daquele templo ali, porque ia ter esse sofrimento. Algumas pessoas sabem lidar com o sofrimento, outras pessoas não sabem lidar com o sofrimento. Ele estava dizendo o seguinte: olha, nas pressões que vocês vão ter, não perca a sua identidade de cristão. Vai ter muitas pressões, opressão da vida. Algumas pessoas na pressão desistem, outras pessoas na pressão enfrentam a situação e modifica, transforma a dor em força. Outras pessoas não sabem lidar com a pressão, fica ansioso. Deus não cura a ansiedade. Ansiedade é uma incapacidade de você viver o presente. A ansiedade Deus não cura, o Espírito Santo não cura, Jesus não cura. É você que tem que aprender a gerenciar. É um gerenciamento seu, meu, nosso. E quando Pedro fala sobre essa questão, ele estava preparando o cristão daquele tempo para dizer o seguinte: olha, vocês estão aí nessa província de Roma, vocês vão passar pressões tão grandes que algumas pessoas vão querer desistir e perder uma identidade. A pior coisa que existe é quando você perde a sua identidade cristã. Identidade cristã é quando você sabe o que você quer, por que você está aqui. Vir para a igreja é a coisa mais fácil. Ser igreja é a coisa mais complicada. Ou seja, quando você aprende a ser igreja, você aprende a ter uma vida de santificação na presença de Deus. Então entenda uma coisa: ser santo não é aquele que nunca se suja. Grava bem essa palavra. Ser santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava no sangue do Cordeiro. Sempre que se lava. Não é porque você errou que você deixou de ser santo, não. São comportamentos. E o texto vai dizer que Pedro está dizendo o seguinte: vocês vão passar por sofrimento, mas vocês precisam aprender a transformar a dor em força. Está doendo, mas eu não deixo de ser santo. Está doendo, mas eu mantenho a minha vida santificada em Deus. Está complicado, mas eu mantenho o meu foco nos céus. E ele fala algumas coisas interessantes. Quando a igreja é santificada, ela aprende a transformar a dor em força. Algumas pessoas na pressão da vida desistem de ser cristão, desistem de princípio. Quando você quebra um princípio, era isso que Pedro estava dizendo: quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Quando você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar. Se você passar no trânsito e o sinal estiver fechado e tiver um guarda, se você avançar, você vai ser multado. Você quebrou um princípio. Quando você quebra um princípio no reino de Deus, o princípio vai te quebrar lá na frente, ou não demora, mas chega. Então Pedro está dizendo o seguinte: olha, vocês vão passar por sofrimento. Existem 3 tipos de sofrimento. Existe o sofrimento que o diabo coloca, você tem que ir contra. Existe o sofrimento que você provoca. Oséias capítulo 8, versículo 7. Quem planta vento colhe tempestade. Existem pessoas que provocam sofrimento. E existe sofrimento em que Deus permite. Deus permite para trabalhar o seu caráter. É justamente o que Pedro está dizendo. Olha, estão vendo sofrimento, não é porque vocês estão em pecado. Não disso não. Estão vendo sofrimento porque Deus quer trabalhar esse caráter de vocês. Quando a sua vida está, ou seja, na zona de conforto, Deus sempre vai criar uma situação para que você saia dessa vida pequena. Deus sempre vai jogar situações para que você desenvolva. O que Pedro está dizendo é o seguinte: que santificação é um caminho de maturação para a vida cristã. Quando você vai mais santificando a sua vida, mais você vai ficando maduro. Existem 2 expressões no grego, que é teknó e unios. Teknó é uma pessoa que ainda não tem uma vida santificada. Ela não conseguiu desenvolver ainda. A vida dela, ela dá um passo para frente e 10 para trás. Ela não conseguiu vencer esse drama, o gerenciamento da vida dela. Mas existe uma expressão que chama unios. É quando você anda no caminho da santificação, da maturidade cristã. E santificação é um caminho de maturação que você começa a trilhar, a caminhar, dizer: não, eu quero isso aqui. Então santificação não é só separação. Existe uma expressão no hebraico que é kadosh. Kadosh é uma expressão para santificação, consagrado, separado. Agora, santificação não é ser só separado, mas é uma escolha entre Deus e o pecado. É você que vai decidir. Gênesis capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: eis que o pecado está à porta, cabe ao Clécio, cabe a ti dominá-lo. É você que decide. Não, o pecado é bom, mas melhor ainda, ou seja, mais profundo, é a presença de Deus, é a glória do Senhor. O pecado é bom, mas, ou seja, melhor é a presença do Senhor. Deus sempre procurou o homem. E quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus pergunta para Adão: onde estás?
Não é uma pergunta geográfica. Deus sabe onde está. A Bíblia diz no Salmo 119, por mais que você vá no penhasco, no inferno, nos céus, Deus sabe onde você está. Ele te conhece. Quando ele pergunta onde estás, ele está dizendo o seguinte: cadê aquele Adão que andava comigo? Cadê aquela Eva que andava na santidade? Parou? Desistiu? E aí quando pergunta onde estás, ele está dizendo o seguinte: para onde você foi depois que pecou? Para onde você foi depois que você errou? Só existe um caminho quando você erra, quando você peca. Você não tem que desistir, porque vai ser um processo de maturidade. E ser maduro não significa que você não pode errar. O erro traz maturidade. Mas Paulo está dizendo: para onde você foi depois que pecou? Só tem um jeito, quando a gente erra e peca, e buscar santificação, purificação aos pés do Senhor. Eu errei, mas eu quero mudar de vida. Onde estás? Para onde você foi? Para onde você vai depois que você erra? A Bíblia disse que Adão e Eva abriram os olhos. É tão bom quando você abre os olhos para a santificação. E o primeiro passo para o crescimento é o reconhecimento. Pedro está dizendo o seguinte: olha, vocês vão passar pressões, sofrimento, mas não deixa de ser cristão. Vai vir a pressão. É uma transição, e toda transição ela é perigosa. Com quem você passa? Se você passar com Jesus, está tudo certo. Mas se você passar sem Jesus, o que é uma transição? Quando o chefe de Estado chega em nosso país, a primeira coisa que alguém coloca no aeroporto lá é um tapete vermelho. É mudança de Estado. Quando você vai casar, é uma transição. Bota um tapete vermelho. É mudança de Estado. De solteiro para casado. Essa igreja que estava aqui em Roma está dizendo o seguinte: olha, vocês estão em ponto de transição. E não tem nada melhor. Quando você está sempre em ponto de posição, existem aspectos, ou seja, da santificação. O aspecto de processo, ou seja, você, novo nascimento, e agora vem regeneração. Existe um processo contínuo de você viver em novidade de vida. Ou seja, 2 Coríntios 5:17, se alguém não está se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, quando você está com Cristo, você está envolvido com Jesus. Quando você está em Cristo, você está comprometido com Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Vocês não precisam, na pressão, quem está corre, desiste, é contaminado, é conformado. E quem na pressão, quem está em Jesus, a vida continua, porque ele sabe que Deus vai dar vitória. A vida continua porque sabe que vai ter livramento. A vida continua porque tem um propósito seguir. A vida continua porque tem uma identidade a formar. A vida continua porque o foco dele não é carro, não é casa, nada disso. Isso você trabalha e consegue. O foco desse texto é a recompensa do sofrimento, é a vida eterna. É isso que Pedro está dizendo. Vocês vão passar por sofrimento, mas vai ter uma recompensa. E é tão bom quando você entra nesse processo. Pastor, qual a diferença de santificação e consagração? Há uma diferença muito grande. Porque quando você consagra, você colocou diante do altar. E quando você coloca diante do altar, você não pode mais retirar. É por isso que muitas das vezes muitos filhos têm complicações. Porque os pais, sem saber, consagrou o filho naquele momento. Ele consagrou a criança alguma coisa. A criança não tem livre-arbítrio. Essa criança vai começar a sofrer porque na realidade quando você consagra, você entregou no altar. E tudo que você entrega no altar não pode ser retirado. Tudo que você consagra no altar não pode ser retirado. O que você santifica você pode tirar, mas o que você consagra você não pode retirar. E aí entra uma crise muito grande de nós. Então Pedro está dizendo: olha, vocês estão sofrendo demais. Vocês estão passando por situações complicadas. E não tem nada melhor quando a gente tem uma santificação, vê no trono de Deus. Isaías capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5. Quando chega no capítulo 5 de Isaías, versículo 18 em diante, ele diz assim: ai dos bêbados, ai dos adúlteros, ai, vai dizendo ai. Quando chega em Isaías capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: ai de mim, no dia que morreu o rei Osias, eu vi a glória de Deus e vi os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda vez que você vê
um mover na igreja, o louvor abençoado, uma palavra abençoada, enfim, um mover a igreja ser tomada da glória de Deus, você pode ter certeza que está cheio de serafins, que ele é responsável pela santidade de Deus. Você só vai ver em 2 vezes na Bíblia, em Isaías e Apocalipse, os serafins, ele é responsável para zelar pela santidade, não é o querubins, os querubins é guerra, os serafins, ele está ligado ao processo de santificação. É tão bom quando você se santifica vendo o trono de Deus, sabe por quê? No dia que Isaías viu o trono de Deus, ele não quis ficar mais com aquela mesma vida. No dia em que Isaías viu o trono de Deus, ele quis o seguinte, ele quis mudar de vida, falou assim, ai de mim, sou homem de lábios impuros. Santificação, você vê o trono, não tem graça. É mania gospel. Mas santificação, vendo o trono de Deus, você fica entusiasmado com Deus. Você quer assim, Deus, eu quero ser igual a tu. Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Senhor, eu quero, enfim. Ele diz, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O texto vai dizer justamente isso. Sede santos como eu sou santo. O texto vai relatar algumas coisas muito importantes. E entenda uma coisa. Ser santo, santificado, significa ser hebreu e ser hebreia. É isso que Pedro está dizendo. Vocês precisam continuar no ser hebreu. E vocês precisam ser hebreia. O que é ser hebreu? Ser hebreu, no mundo espiritual, significa separado por Deus, para viver em santidade. Separado por Deus, para viver em santidade. Você lembra de Jacó? Jacó ainda não era hebreu. Até o vale de Jaboque, ele não era hebreu. Quando Deus toca na coxa de Jacó. Quando Deus toca na coxa de Jacó, Deus está dizendo, olha, eu quero santificar a tua vida. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar. O texto está dizendo aqui em Pedro que fala assim, sede santos no comportamento. A gente engana com palavras, mas a gente não engana com comportamento. Você pode enganar com palavras, mas com comportamento você não engana. É isso que Pedro está dizendo aqui. Sede santificado no comportamento. Aqui você pode ser um santo, em casa você pode ser um espanto. Então, na realidade, perceba uma coisa. Diz que o texto vai dizer uma coisa interessante, que o texto vai relatando, Deus, ele tem os toques dele, os toques que a gente não entende, Deus não é gente. E a coisa mais gostosa, pastor Divino, é que na realidade, Deus toca na coxa de Jacó. Quando você vai fazer, a minha irmã estava falando aqui do negócio do coração, aqui, vem entupida, e quando você vai fazer uma ponte de safena, tem que tirar daqui, ó. A safena vem daqui. Deus toca na coxa de Jacó para atingir o coração dele. Eu vou tocar aí. E às vezes Deus está tocando em muitas coisas em nossas vidas, a gente não está nem percebendo. Por que essa luta? Deus não está preocupado da vitória para nós, porque nós somos vitoriosos. Deus está preocupado do que você vai aprender, do ponto de partida até o ponto de chegada. Deus quer saber se você vai continuar com a identidade de uma vida consagrada diante dele. Ser hebreu é justamente isso. Quando Deus tocou em Jacó, que ele passou o voo de Jaboque, ele agora era hebreu. Daniel era hebreu. Daniel 1:8 diz que Daniel se propôs no coração a não se contaminar. É uma escolha. Ele não se propôs no coração a não se contaminar com o maná do rei. Daniel estava na Babilônia, mas ele não era Babilônia, ele era hebreu. Santificado por Deus, separado por Deus, para viver em santidade em Deus. Ele estava lá, disse, olha, eu estou aqui na Babilônia, mas eu não vou seguir os comportamentos dos babilônios. Eu estou aqui na Babilônia, minha cabeça está aqui, meus pés estão aqui, mas a minha alma, meu espírito pertence a Jerusalém. Eu estou aqui na Babilônia, mas eu não sou Babilônia, eu sou hebreu. Agora nota uma coisa, quando você chegava na Babilônia, o processo de desmanche, no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, tem muitas coisas de desmanche de carro, né? Desmancha os carros e empurra para lá. Quando você chegava na Babilônia, tinha um desmanche da sua santidade, desmanchava você. E a primeira coisa que o rei colocou, ele muito inteligente, disse assim, vamos trocar o nome. Mas por que trocar o nome? Porque o nome é tão importante, o nome é tão importante, que você vai receber um novo nome numa pedrinha quando chegar no céu. Olha lá, como é que é importante. Deus falou para Moisés, não te conheço você por Moisés, não te conheço você pelo homem poderoso, eu te conheço pelo nome Moisés. Você
Eu conheço pelo nome. Eu não conheço você por baixinho, feinho, esquisitinho, altinho, gordinho. Não, eu conheço você, Deus conhece você pelo nome. Sabe o que é isso? Milhões e milhões de pessoas, Deus conhece você pelo nome. Todo mundo orando aqui. Então assim, olha, é José que está orando. É a Joana que está sofrendo, eu vou ajudar ela. Eu vou fazer alguma coisa por ela. Então note uma questão. O rei de Babilônia disse assim, vamos mudar o nome. Mudou o nome de Daniel. Daniel disse, você pode mudar o meu nome, mas a minha identidade em Deus não vai tirar nunca. Eu estou santificado. Então não significa que você não pode dizer assim, olha, eu não consigo me santificar, pastor, porque o ambiente é pesado. Daniel estava no ambiente pesado da Babilônia, e ele disse o seguinte, olha, eu estou aqui, para complicar, eu vou voltar, eu vou abrir a janela, voltando para Jerusalém. Ele tinha um referencial. Nós estamos vivendo no mundo de Babilônia, muitas informações, muitas complicações. Você pode estar na sua faculdade, Babilônia, e ser um hebreu lá, ou ser uma hebreia. Você pode estar no seu trabalho, você pode ser um hebreu, pode ser uma hebreia, escolhido por Deus, separado por Deus, para viver em santidade. Senhora, tudo bem, pode mudar tudo, vocês podem mudar o meu nome, mas eu não sou Babilônia, eu sou hebreu. José era hebreu. Gênesis 42 disse uma coisa interessante. Disse que quando José estava morrendo, ele disse, por favor, quando eu morrer, não deixa meus ossos aqui no Egito, porque eu não sou do Egito. Por favor, transporta os meus ossos, é meu único pedido. Talvez se você fosse morrer hoje, você ia dizer assim, por favor, guarda a minha herança, o meu carrinho, a minha casa. Não. A preocupação de José foi, não deixe o meu corpo aqui no Egito. Sabe por quê? Eu sou hebreu. Eu sou separado por Deus para viver uma vida de santidade em Deus. Por favor, me deixa aqui. Quando chega em Gênesis 50, ele está lá, diz isso. Quando chega em Josué capítulo 24, versículo 14 diante, a primeira coisa que Moisés fez, que Josué fez, foi transportar os ossos de José do Egito para Jerusalém. Ele estava dizendo, eu sou hebreu, eu não sou do Egito. Eu sou hebreu, eu não sou do Egito. Então significa o seguinte, ser igreja é ter uma vida santificada. Vir para a igreja é ter uma vida consagrada. Mas ser igreja, consagração é você andar em espírito. E santificação é você viver no espírito. É você se desviar do mal. José era hebreu. Abraão era hebreu. Esther era hebreia. Esther tinha tudo para se drogar. Esther tinha tudo para se complicar. Garota nova, 15 anos de idade. A mãe morreu todo mundo. Você já pensou, você já perdeu mãe, pai, tudo de uma hora para outra assim? Ela perdeu. E o sentimento de perda já era revolta. A perda que são ganho, a ganho que são perdas. Tudo que você perde pela vontade de Deus é ganho. E tudo que você ganha pela permissão de Deus é perda. É perda. O texto vai dizer que Esther disse o seguinte. Sabe o que Esther disse? A mãe antes de morrer disse, o meu sonho, Esther, não é que você fica aqui nessa província aqui não, nessa comunidade pequena. O meu sonho é que você vai morar em Jerusalém. Esse é o meu sonho. Sonho de mãe e sonho de pai. Que nossos filhos vão morar em Jerusalém, junto conosco. Sonho que você está orando, clamando para o seu filho, para os seus filhos, você está orando. E o texto vai dizer uma coisa interessante. E ela se comportou. Ela tinha tudo para se prostituir, para se drogar. Mas ela disse, eu não posso fazer isso não. Eu sou hebreia. Eu sou separado por Deus, santificado em Deus, para viver em Deus. Pressão. Um adolescente, pressão. Tinha pressão por todo lado. Precisava de uma rainha. E aí, onde Deus, aí se cumpre, sabe o que se cumpre em Esther? Josué 5:3, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós.
Quando você santifica a tua vida, as coisas automáticas começam a acontecer, sem você se preocupar, porque você sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Esther tinha tudo para se drogar, tudo para se prostituir. Ela se manteve a identidade em Deus, vivendo em espírito. E aí o rei falou assim: vou abrir um concurso para as moças mais lindas. Teté estava lá, Teté era Esther. Tetezinha estava lá. E sabe o que aconteceu? Quando as moças entraram lá, automaticamente, quando você tem uma vida santificada, a glória de Deus resplandece no seu rosto. Eu estava lá em Camboriú pregando, num lugar assim, chamado Itapema. E a pessoa falou assim, um pastor foi pegar no aeroporto e falou assim: pastor, você é tão bonito. Eu sei que eu não sou bonito, mas a glória de Deus me faz bonito. É isso que você precisa entender. Você olha, ou seja, quando você é santificado, uma vida santificada, a glória de Deus resplandece no seu rosto. Entrou a primeira, o rei, entrou a segunda, com pouco ainda tem Esther. No palco da vida santificada. Quando Esther entrou, o rei falou assim: é você. Você tem alguma coisa diferente? Não é sensualidade, não é roupa curta. O que é que você tem? Esther deve ter falado: eu sou hebreia. Eu sou separado por Deus. Não tem nada melhor quando alguém fala para você assim: você é crente. Não tem nada melhor. Não tem nada pior. Quando a pessoa fala assim: você é crente, está dizendo: você é hebreia. Você é hebreu. Sua vida está santificada. A coisa pior que existe é quando alguém diz para você: você é crente? Você, sabe o que está dizendo? Você não é hebreia nem aqui nem na China. Pode ser na China, aqui não. Ser santo não é a pessoa que nunca se sujou, mas é aquela pessoa que está sempre se lavando no sangue do Cordeiro. Sempre se lavando no sangue do Cordeiro. Sempre se lavando. Você não é perfeito. E ser perfeito para Deus não é ser perfeito, porque tem gente que é perfeccionista. Jesus não foi perfeccionista, porque mais do que perfeccionista é mais do que perfeito. Jesus não foi nem mais, Jesus foi perfeito. Para nós não cabe ser perfeito. Ser perfeito para nós significa você ser fiel a Deus. Isso que Deus está dizendo: seja santo como eu sou santo. Aqui no comportamento. Isso que ele está dizendo. Umas coisas muito interessantes. E quando você entra nesse processo, você vai entender que Rebeca era hebreia. Quando ela viu Isaac, essa é para os jovens. Eu falo muito isso para minha filha. As jovens de hoje querem encantar com o corpo, com roupa curta, um monte de coisa. Não é hebreia. Sabe o que aconteceu com Rebeca? Quando ela viu Isaac, perguntou: Eliezer, quem é esse homem que está vindo aí? Eu falei assim: isso é o Isaac. Ela pegou o véu e se cobriu, dizendo: eu sou hebreia. Ele vai namorar por mim, não é pela minha sensualidade, é por aquilo que eu tenho dentro de mim. É uma testificação do Espírito. É isso aí, foi escolhido por mim. Então o texto está dizendo justamente isso. É isso que Pedro está dizendo. Santificação a nível de comportamento. O versículo 15 diz assim: não se conforme com as coisas do mundo. A palavra Romanos 12, 2 está escrito assim: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Cristo, que entregue os seus corpos vivos, sacrifício vivo a Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que possais saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo escreve isso, ele usa uma expressão no grego que é paracalô. O que é paracalô? Ele está dizendo calor, não é frio. Paracalô. Paulo está dizendo: consagra a vida de vocês, santifica a vida de vocês. Vocês não sabem? Vem para perto de mim, que eu vou exibir a minha vida. Eu vou te mostrar o que é uma vida cristã. Você já pensou? Se você convida o seu pastor para passar um dia com você, e você viver o que você vive? Você já pensou se você convidar o seu pastor para dizer: pastor, vem aqui no meu paracalô, em casa. Você tratar a sua esposa como você trata, tratar os seus filhos como você trata, você vai querer mudar? Não é verdade? Paracalô, exibir a vida, dizer assim: olha, vem para perto de mim, eu vou te ensinar
Tem gente assim. A gente não fala da Lava Jato? Nós temos nossos Lava Jato também. Nós temos nossos. Você vai na padaria, o cara te deu um troco errado. Você, fui abençoado. O troco errado, você não desenvolveu. Você é Lava Jato, gospel. Isso não é comportamento de hebreu, nem de hebreia. Deus me abençoou, eu precisava de 10 reais. Não, é seu. Tudo que você tem na tua casa, que não foi nem dado, nem emprestado, é roubado. E a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo, diz um texto muito interessante. Diz o seguinte, diz que tudo que você coloca em casa, que não é nem dado nem roubado, é maldição. Então, se você pega uma coisa emprestada, devolva. O dia que Deus falou assim comigo, pastor, eu tive que levar um saco de tantas coisas que eu tinha em casa. Não é. Está no seu trabalho, a caneta que está lá, não é sua, é do trabalho. Nós estamos preocupados com as grandes coisas. Deus está preocupado com as pequenas coisas. Pequenas coisas podem dar grandes resultados, ou negativos ou positivos. Você pega uma pedrinha e joga no mar, afunda. Você pega um pedrão também, afunda. Você pode ir para o inferninho, é inferninho para amaciar, mas é inferno. Você pode ir para o inferninho, ou com uma pedrinha ou com um pedrão. O que Paulo está dizendo aqui é justamente isso. Vai passar por sofrimento, mas não abra mão da salvação. A maior promessa da Bíblia é vida eterna, o resto é resto. O resto é Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. As coisinhas serão acrescentadas. Se alegre porque você está salvo. A sua motivação de vir para a igreja é quando você está salvo. Você senta aí, você tem motivo para glorificar. Você um dia estava perdido e Deus transportou você do império das trevas para o reino da luz. Não vem aqui por causa de casa. Se você trabalha e compra, não vem aqui por causa de carro. Não. Venha para aqui porque Jesus morreu por você. Isso que é mais, é isso que Pedro está dizendo. A recompensa do sofrimento, Romanos 8,18. Tenho por certo, tenho certeza, Paulo dizendo que as aflições, o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai ser revelado em Cristo Jesus. Cadê o músico? Tecladista? Músico? Cadê o levita? Foi embora? Não? Deve estar aí, né? Chama ele aí. Estou fechando aqui a mensagem. Parar calor. Vem para perto de mim, que eu vou te ensinar o que é uma vida cristã. Eduardo Cunha é da minha igreja. Eu não culpo Eduardo Cunha, o que ele fez. Eu culpo a gente, que são pastores deles. Não tem acesso a ele. Se ele fosse discipulado, estava tudo resolvido. Seja santo, como eu sou santo, no comportamento, no tratar. Você já pensou, se Jesus casasse com a tua mulher, como é que seria o tratamento com a sua mulher? Será que Jesus ia gritar com a tua mulher? Será que Jesus ia dar grito? Ia berrar? Será que Jesus ia bater a porta? O eco não ficou nas paredes, ficaram nas suas emoções da tua mulher? Isso é santificação, no comportamento. Isso é santificar por dentro. Deus, quando mandou Moisés fazer o tabernáculo, mandou fazer não por fora, mandou fazer por dentro. Vida cristã de dentro para fora. Isso aqui é maquiagem, miragem. Isso aqui é projeção. Denorex parece, mas não é. A verdadeira santificação é de dentro para fora. Antes, nossas igrejas de Assembleia de Deus, era o seguinte: quem botasse terno era santificado. Isso aí não quer dizer nada. Quero ver as vestes de Eclesiastes.
Que nunca falte óleo sobre a tua cabeça e que suas vestes sempre brancas. Está lá. Isso aí, obrigado. Só maior para mim? Só maior? Só maior? Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, e com graça serei, Senhor, santuário em teu louvor. Continue tocando. As pessoas perguntam assim: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? 1 Tessalonicenses 4, 7. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quer saber a vontade de Deus? Santifique, que Ele vai se revelar para você. Deus vai se dizer assim: é aqui, meu filho, é por aqui. Eu quero fechar. Dentro de um texto diz o seguinte: é a gente que escolhe. Santificação é escolha entre Deus e o pecado. É você, eu que escolho. Isso chama maturidade cristã. Eu não quero isso aqui não. Isso aqui vai me contaminar. Eu quero Deus. Então a música que canto por aí: todo dia o pecado vem e me chama. Não tem uma música assim? Tem. Você pode vir aqui rapidinho? Você? Só rapidinho. Por gentileza. Pastor, dê licença aqui, só de ilustrar. Como é seu nome? Hã? Igor. Eu gosto de pegar com teatro, porque o melhor canal de comunicação não é o que você escuta, é o que você vê. Quando você escuta é 30% que fica na sua mente. Quando você vê é 70%. Aqui, ó. Os olhos. Você vai fazer o papel do pecado. Tá bom? Você vai me chamar, me seduzir. Bota a música aí. Todo dia o pecado vem. Pai, quem canta, sabe? Me chama, pecado. Isso, pai. É sedução, é assim. Isso, pode continuar. Isso chama sedução invisível. Você não está vendo, mas está lá. Aí quando você é um crente que é envolvido com Jesus, você vai para o pecado. Você vai para o pecado, porque você está envolvido com Jesus. Quando você vai num hotel, aquele café da manhã abençoado lá tem ovos e tem bacon. No ovos, a galinha põe o ovo lá, mas não morreu. Ela está envolvida no processo. Continua me seduzindo. Ela está envolvida no processo. O bacon não. O porco morreu, porque o bacon é aqui. O porco, ele está comprometido com a vida no processo, enquanto que a galinha está envolvida no processo. Quando você está com Jesus, o diabo estava com Jesus. Mateus 4. Mas ele não estava em Jesus, ele estava com Jesus na tentação, mas ele não estava em. Se alguém está, não é com Cristo, em Cristo, é uma vida santificada. É assim, o dia a dia. É assim? Me seduz mais. Só que agora você é hebreu. Você é hebreia. Você está em Deus. Você sabe o que é. Um dia você foi, agora você não quer mais. Não. Eu sei que você é bom, pecado. Eu sei que tu és maravilhoso, mas eu não te quero não. Eu escolho Deus. Eu quero Deus. Eu quero de manhã, de tarde, de noite, segunda, quarta, quinta, sábado, domingo. Eu quero Deus. E o pecado continua. Gênesis 4:7.
Ei, que os pecados estão à porta, cabe a ti dominá-lo. É você que domina. E quando você é hebreu e é hebreia, a glória de Deus reina sobre a tua vida. Você não é mais dominado pelo pecado. O pecado não tem mais força sobre você, porque você está remido, lavado pelo sangue de Jesus. É assim que acontece dia a dia. É assim, ó. É assim. Você precisa santificar o que você está vendo na internet. Você precisa ter muitos casamentos. Eu estou falando isso porque eu atendo. Eu sou terapeuta e eu atendo mais de 10 pessoas por dia no consultório. Os casamentos estão acabando. Os homens viciados em pornografia. Sabe qual é o fim da pornografia? Pedofilia. É o último estágio. Porque você se enjoa de homem ou de mulher, de adulto, e agora parte para a criança. Isso é comportamento. Seu marido fica até madrugada na internet? Fica com ele. Sua esposa sabe a sua senha? A minha sabe. Por que esconder? Sabe quanto seu marido ganha? Isso não é casamento. Você quer colocar filme pornográfico para você ver sua esposa? Isso não é vida não santificada sexualmente falando. É que Pedro está dizendo aqui, não comportamento. Você sabe o que aconteceu com Sansão? Ele matou o leão. Depois que matou um leão, uma semana, ele volta para ver o leão morto. Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que você já venceu não volta mais não. Você matou o leão desse pecado que você não aguentava, deixa de lado, segue. Diz que Sansão, está em Juízes capítulo 14, diz que Sansão deixou assim, o pai e a mãe foi ver o leão morto. Aquilo que você já venceu, deixa para trás. Filipenses 3, 12, 13. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fica, avanço para as coisas que estão diante de Deus, que é a santificação, a consagração em Deus. Se você matou esse pecado, segue em frente, porque tem outros que vão ir para te matar ainda. O leão não era velho, era um leão novo. Sempre vai ter coisas novas para você matar. Essa crise vai acabar que você está passando, mas vai vir outra. Vai acabar essa crise, vai vir outra. Até Jesus voltar vai ser isso. Você vence uma, vence outra, mas o que é bom? É você ter uma vida em Deus. Quando você tem uma vida santificada em Deus, você sabe que vai se cumprir Josué 5:3. Deus fará maravilha no meio de vós. Canta a música. Gravata não vai gerar resistência dentro de você não. Teologia não vai. Filosofia também não vai. Conhecimento, se tem científico, não vai. A Bíblia diz assim, ó: sujeitavos a Deus, resistia ao pecado, ao diabo, que ele fugirá de vós. José correu do pecado. Nós queremos fazer o contrário. Nós queremos correr do diabo e resistir ao pecado. Não. Você resiste o diabo e corre do pecado. É assim, ó. Todo dia. Você está sozinho. Você está sozinha. É você que vai decidir. Obrigado. Eu fecho com Neemias, Tobias, Sambalás e Gés.
Sabe qual era o propósito deles? Não era destruir a obra, não. Era contaminar a obra. Era contaminar a obra. E Neemias resistente. Não. Neemias teve que ir a uma reunião política com o governador. Ele desloca e coloca, está em Neemias capítulo 13. Ele coloca um parente dele lá para tomar conta do templo. E aí a Bíblia relata que a pessoa que estava tomando conta se aparentou com Tobias e Sanbalate. Sabe a primeira coisa que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram. Abra aí Neemias, por favor, por gentileza. Tem Bíblia aqui, que passa aqui? Tem? Coloca aqui para nós, Neemias, para fechar. Neemias capítulo 4, Neemias capítulo 13. Só para me fechar aqui, por gentileza. Neemias 13, por gentileza. 13. Eu estou fechando com esse texto. Não fica agoniado, não. Eu vou fechar, fica tranquilo. Eu não sou bom pregador. Tem almoço? Ah, é de Deus. Minha mulher está em casa, vamos almoçar aqui mesmo. Aí, Efraim, vamos almoçar aqui mesmo, de Deus. Deus furiu. Deus cuida de mim em detalhe, né? Eita, Deus, maravilhoso. Vai voltar só para me fechar aqui, pastor. Rapidinho, só para me fechar aqui, por gentileza. Tá bom, pastor. Muito obrigado. Ah, tá. Isso aí. Agora, não, 13. Capítulo 13. Desculpa, foi eu que errei. 13. Capítulo 13. Só para me fechar aqui. Olha que texto bonito. Quanto vai abrindo e vai glorificando a Deus. No céu você não vai ficar parado não no céu, tá? No céu você vai ficar glorificando ao Senhor. Achemos aí? 13. Isso aí. 13. 1:3. Que legal, né? Eu gostei daqui, viu? Eu pedi um sinal a Deus. Toda vez que eu venho pregar, eu peço sinal a Deus. Eu peço coisas impossíveis. Falei, Deus, que tema tu deste para quem foi aqui? Quem deu? Eu queria ter um sinal. Chegar naquela igreja, quero ver alguns serafins voando. Quando eu cheguei aqui, estava cantando música da harpa. E aí, obrigado. E aí, eu vi aqui no altar serafins voando. Não tem como falar desse assunto se não tiver serafim. Se tivesse querubim, seria estranho. Querubim é de guerra. Já viu os crentes querubim? Ele quer matar o diabo. O serafim. Olha lá. Ó. Deixa eu ir logo aqui no texto, no versículo já chave, para nós ganharmos tempo. Versículo 7. Olha o que está escrito. Versículo 7. E voltaram a Jerusalém, compreendiam o mal que esse rapaz deixou lá. Fizeram para Tobias, fazendo-se uma câmara de pátio na casa de Deus. Depois você lê esse texto na sua casa, só para não ganhar muito tempo. Aí o texto diz assim: que eles contaminaram. Tobias tirou tudo do altar e contaminou os vasos, tudo que estava lá. Neemias ouviu isso. Não sei se recebeu um WhatsApp, não sei se recebeu um e-mail. Ele voltou com toda raiva e disse: por que você permitiu isso? Se aparentou com o altar do Senhor, contaminou, e agora precisamos, está tudo profano, e agora precisamos voltar, lavar todos os vasos, santificar os vasos. E quando Neemias fez isso, diz que ele expulsou quem estava contaminando Tobias, porque Tobias já tinha feito no altar uma cama. Quem tem cama? Quando você tem cama, você está morando. Diz que Tobias fizeram cama no altar. Deus falou assim: não, Neemias, falou que não. Que Neemias, ele é a tipologia do Espírito Santo.
Se o Espírito Santo não agir na igreja, Deus não age. Jesus não age. O Espírito Santo tem que se movimentar para Deus agir. E aí Neemias pegou assim, rapidinho aqui você, ô amigo, vem. Senta ali no altar ali rapidinho, só para me ilustrar aqui rapidinho. Senta ali. Isso. Deite um pouquinho aí. Isso, dá licença aqui, pastor, deite um pouquinho. Tobias estava assim, contaminando o altar. Tirou os vasos tudo contaminado. Neemias falou assim, não. Neemias não foi com a educação. Por gentileza, a gente não pode tratar assim com o pecado. Por gentileza, dá licença, ele não quer sair. Demônio não sai assim. Por favor, demônio, sai. Não sai assim. Você tem que ser sem educação. Crente tem que ser sem educação com o mundo espiritual. Sai em nome de Jesus. Não te quero. Te rejeito. Sabe a primeira coisa que Neemias fez? Foi pegar Tobias e dizer assim, sai daqui, porque aqui é o altar do Senhor. Ou seja, Deus está dizendo, não se aparente com o pecado. Diz que ele pegou os vasos, lavou todos os vasos, e a glória de Deus voltou para o templo. Existe uma coisa chamada Icabode. Cabode, glória. Icabode foi-se a glória. Mas existe uma expressão no grego que é doxa. Doxa é glória, que significa o seguinte: Deus tem um pensamento a respeito de você. Qual o pensamento que Deus tem a respeito de você nessa manhã? Jeremias 29:11. Você pensa que é alguma coisa? Esse que tem não um pensamento de mal, mas de um futuro bom para você. Deus tem um pensamento a respeito de você nessa manhã. A respeito de você, quando você está no seu quarto, quando você está trabalhando, quando você está nos seus negócios. Deus tem um pensamento a respeito. E que o pensamento de Deus seja um pensamento bom. Nessa manhã, eu fecho dizendo o seguinte: arranca Tobias de lá. Arranca Tobias. É aquilo que te impede de você ter uma comunhão com Deus mais profunda. Arranca Tobias. Não pede licença para ele, assim, sai daqui. Diz que ele tirou a força e lavou os vasos. Jeremias 18:1. Nós somos vasos. Nessa manhã a palavra está te lavando por dentro, te enxaguando por dentro, fazendo você pensar. Eu disse para você que eu não sou bom pregador. Eu faço você pensar. E culto que não faz você pensar não é culto. Você tem que sair daqui, tem que sair daqui em crise. Saia daqui em crise hoje. O que eu preciso mudar? Onde Tobias está? Está no meu casamento? Está nas minhas finanças? Ou seja, Tobias tem que ser arrancado à força. Aí tudo volta. Lembra aquele tempo que você orava? Você orava e passava a mão assim, ó, para ver se pegava Deus. Cadê Deus? Vem Deus. Deus é assim mesmo, com essa pureza toda. É assim. Sai daqui em crise. Procura onde está Tobias no teu altar, na tua vida. Tobias pode estar aqui, ó. Tobias pode estar aqui. Tobias está quando você olha para uma irmã com maldade. Só ser Tobias. Você precisa de cura. De dentro para fora. Eu quero orar. Fica de pé, por favor. Disse que Elizabeth se aparentou. Estava pregando no Rio de Janeiro, na minha igreja no Rio de Janeiro. E alguém disse assim: pastor, com a minha pregação, você não pode pregar assim. Meu dízimo é o maior da igreja. Senão eu vou sair daqui da igreja. Eu disse para essa pessoa: antes você ia para o inferno de graça.
Agora você vai pago. A gente não pode se aparentar. Somos hebreus e hebreia. Arranca Tobias. Sai, não te quero. Eu quero orar. Se você for tocado por essa mensagem, vem cá à frente que nós vamos orar. Vem cá, vem. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés.